Viajar pela Europa, ah, é um sonho, né? Mas que para muito brasileiro parece assim meio distante por causa da grana. A gente logo pensa que é caríssimo. Pois é. Hoje a nossa análise vai justamente nisso. Como fazer essa viagem caber no bolso. A gente está aqui com um artigo do site Mundo de Mudanças. Sabe, o título é 10 roteiros econômicos na Europa para brasileiros. E a nossa missão aqui é tipo destrinchar essas ideias, entender como é que dá para fazer essa aventura acontecer sem estourar o orçamento, com planejamento, escolhas espertas. O artigo até sugere olhar para o leste europeu, né, e umas partes menos batidas da Itália, Espanha, Portugal. Exato. E um ponto muito bom que o artigo levanta é que a infraestrutura na Europa joga a nosso favor, sabe? É tudo muito conectado. Mesmo com a grana mais curta, tem como ser inteligente, cortar custos de transporte, de onde ficar, até da comida e focar na experiência mesmo. Legal. Então vamos explorar isso. O artigo fala de Portugal, né? Lisboa e Porto, diz que é um clássico econômico, estima ali uns 50 a 70 euros por dia. O que torna Portugal tão acessível assim, segundo eles? Olha, pelo que o artigo aponta, é uma combinação de coisas. Primeiro, o transporte entre as cidades, tipo trem, ônibus, é eficiente e não é caro. Aí tem a comida, né? Dá para comer super bem e barato em tascas, mercadões. Uhum. E ainda tem museu de graça em alguns dias. E dão a dica do Lisboa Card, que ajuda a economizar nos passeios e transporte lá dentro. Uau, interessante isso. E eles colocam a Polônia tipo Cracóvia com Zakopane como ainda mais barata, coisa de 35 a 50 euros por dia. Nossa, parece muito pouco. É, parece mesmo. E a justificativa do artigo é que, além dos preços locais de comida e hospedagem serem baixos mesmo, é muito fácil e barato ir de uma cidade para outra. Falam de ônibus por menos de 10 euros. Uau. É um ótimo exemplo de como o leste europeu oferece essa mistura, sabe? Cidade histórica, natureza linda e com um custo que, nossa, é bem convidativo. Dá para ter uma imersão cultural bacana sem pesar tanto. E para quem não abre mão de ir para países tipo Itália, que a gente sempre ouve que é mais caro, o artigo dá alguma luz para isso também? Dá sim, e é uma estratégia bem inteligente que eles sugerem. Para a Costa Amalfitana, por exemplo, a dica é: fica em Nápoles. Ah, usar Nápoles de base? E isso, a lógica, segundo o texto, é que em Nápoles a hospedagem é mais barata, a comida é super autêntica e acessível, falam lá de pizza por 5 euros, imagina. E de lá você usa o transporte regional, ônibus mesmo, para explorar a costa. Ah, entendi. Aí você evita os preços inflados de Positano, Capri, essas cidades mais famosas. A estimativa deles para esse esquema é ficar entre 45 e 65 euros por dia. É quase um hack do destino, né? Muito bom. E eles chegam a falar de roteiros mais, assim, fora do comum, tipo Bósnia e Herzegovina. O custo lá deve ser menor ainda. Exatamente. Mencionam Sarajevo e Mostar. E aí o custo diário estimado, olha só, fica abaixo de 30 euros. 30 euros. Sim. O artigo conecta essa economia toda com uma viagem de impacto, sabe? Histórico, emocional. Falam muito da beleza de lugares como a Ponte de Mostar, que foi reconstruída. É uma outra pegada de viagem. Entendi. E, além dos destinos em si, o artigo parece dar bastante ênfase nas dicas práticas, né? Para conseguir manter o orçamento baixo. O que eles mais destacam? Sim, essas dicas são chave. No transporte, por exemplo, eles recomendam muito comparar preços e usar passes, tipo o Eurail, se for para vários países, ou então pegar ônibus de baixo custo como o Flixbus para viagens mais longas. Uhum. E para deslocamentos mais curtos, dentro de uma região, tipo na Toscana, eles sugerem os trens regionais, como o Trem Italia Regionale. Dizem que tem passagem por menos de 10 euros entre cidades importantes ali. Bem específico, legal. E para hospedagem e alimentação, qual a linha? A orientação é bem clara. Procurar hostels que sejam bem avaliados, ou então aquelas pensões mais familiares, sabe? Ou até Airbnb, mas talvez um pouco fora do centro super turístico, que aí o preço cai. Faz sentido. E para comer, a ideia é balancear. Fazer umas refeições em restaurantes, claro, mas também comprar coisas em supermercados, feiras locais. Além de economizar, você prova produtos frescos da região. E a questão do planejamento? A época de viajar deve fazer diferença? Imagino que o artigo fale disso. Fundamental.
Eles apontam a baixa temporada como ideal, especificamente abril, maio e depois setembro e outubro. Dizem que são os melhores meses porque o clima geralmente está bom e os preços, tanto de passagem quanto de hospedagem, são mais baixos. Boas dicas. E, claro, desde o começo do planejamento, usar comparadores de preço. Skyscanner para voos, Omio para trens e ônibus na Europa, ajuda demais a achar as melhores tarifas. Com tudo isso organizado, o artigo até faz uma estimativa. Uma viagem de 15 dias poderia ficar entre 10 e 15 mil reais por pessoa. Então, resumindo a história toda, a grande mensagem que esse material passa é que sim, dá para conhecer a Europa gastando menos. É totalmente viável, com organização e escolhas mais estratégicas. Com certeza. E não só é viável, como pode ser uma experiência assim muito mais rica, né? Porque muitas vezes essas escolhas mais econômicas te levam para lugares e vivências mais autênticas, fora daquele roteiro super batido. Verdade. Isso tem tudo a ver com a sugestão do artigo de explorar cidades menores também, como Plovdiv, na Bulgária, ou Siena, na Itália, ou a própria Mostar, que a gente falou. E acho que fica uma reflexão interessante para quem está planejando, né? Além dos cartões postais que todo mundo conhece, que outros tesouros culturais, que outras conexões de verdade podem estar esperando naquelas cidades europeias menos famosas, que oferecem não só economia, mas talvez um jeito mais íntimo, mais significativo de conhecer o lugar. Gostou do vídeo? Então não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhe à vontade.